Oi! Opa! Foi um pouquinho corrido. Mas estamos aqui mais um dia. Ai, que sem o fone. Mais um dia, estamos aqui. Margarida, linda, minha amiga. Você assumiu esse desafio, tá aí junto. Lúcia, minha irmã que eu amo. Que bacana. Olha que legal. Nara já tá aqui com a gente. Vamos conversar hoje. Hoje a conversa vai ser bem interessante, bem rica, bem rica. Uma conversa onde a gente vai falar de um outro ponto de vista sobre uma questão que é a questão de vivenciar, né? Vivenciar relações abusivas, né? E a gente vai trazer aqui uma pessoa que tem essa área diversas em alguns campos da vida pessoal. Oi, linda! Tudo bem? Olá, rico dia! Rico dia, que linda! É tão lindo isso, rico dia. Seja bem-vinda, Nara. Um prazer Grata. imenso ter você aqui. É uma alegria muito grande a gente poder falar com uma pessoa que ajuda tantas pessoas e que hoje vem aqui em especial, né, compartilhar conosco dessa experiência. Nara, a gente está aqui desde o dia 18 de agosto, né? Hoje já é o nosso nono dia. E a gente vai ficar até o dia 7 de setembro. É um desafio de 21 dias. Sempre às 11 horas da manhã, a gente se reúne aqui para conversar a respeito da questão de estar em busca de relações saudáveis, né? O projeto Em Busca de Relacionamentos Saudáveis. E a cada dia a gente tem encontrado com pessoas sob perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, né? Já ouvimos o ponto de vista político, né? Da atuação política na sociedade coletiva, já ouvimos o ponto de vista dos direitos sociais, né? Já ouvimos também sobre a psicanálise. Então, a cada dia a gente tem alguém aqui falando sobre um ponto de vista, sob um ponto de vista diferente a respeito dessa questão das relações abusivas. E hoje estamos aqui com a Nara Miller, que é uma pessoa que pôde se é, ressignificar a partir da sua própria experiência, né? Tanto experiência de vida pessoal quanto profissional. E ela vem aqui hoje compartilhar conosco essa rica história que ela traz. Nara, eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho sobre você, né? Enfim, fazer a sua entrada e a gente começa com a nossa conversa. Tem umas perguntinhas aqui para te fazer, tá bom? O pessoal pode Vai. participar também aí, comentar, fazer perguntas, eu vou estar tomando nota e a gente vai interagindo junto aqui. Seja bem-vinda, amada. A fala é sua. Obrigada, querida Luciana. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui, né? Trazer clareza a mais mulheres, porque o meu trabalho é específico com mulheres. E como tudo isso começou? Bom, eu, por formação, sou engenheira química e de segurança do trabalho. Trabalho há 22 anos numa instituição federal como professora dentro dessas duas áreas. E todo esse trabalho começou muitos anos antes, quando eu percebi que as minhas questões relacionais, familiares, tinham que ter uma transformação minha de dentro para fora. Não ia adiantar, eu não ia conseguir mudar o outro, eu não ia conseguir mostrar a minha verdade para o outro se o outro não quisesse, eu não ia conseguir fazer que as pessoas mudassem a atitude delas comigo, eu precisava fazer a viagem interior, da troca de lentes sobre a perspectiva do mundo, a visão de mundo minha. Então, durante muitos anos, eu nessa busca, a minha busca vem desde o primeiro momento, eu estava com 12 anos de idade que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que estava faltando da minha parte nas relações que eu vivia dentro do meu lar. Depois foi para os relacionamentos, foi para o trabalho, se estendeu no par romântico, no inúmero, na quantidade incontável de pares românticos que eu tive já. Claro, hoje eu me encontro casada já há 8 anos, eu tenho um relacionamento há 10
recordes, né? Batendo todos os recordes, porque os meus relacionamentos eles não duravam mais que 3 anos. Então, a questão era em mim, mas aonde estava isso? Tá? Comecei a buscar um monte de ferramentas para me melhorar. E quando eu comecei a encontrar maneiras de transformar meus pontos de vista, eu percebi que as pessoas queriam saber o que eu estava fazendo para ter outros resultados, para ter mudanças de comportamento, para eu parecer uma pessoa mais leve. Eu tenho colegas que até hoje me perguntam, Nara, como é que pode, no meio de tudo isso, tu ainda ser leve, né? Tu te sentir bem, tu fazer tuas escolhas, tu sentir que tem possibilidades, não é um pouco de vida de poliana, não, é vida de ferramentas aplicadas. Tá? O que transforma a vida na possibilidade da gente ter ferramentas de clareza, transformação, autopercepção e principalmente o ponto-chave da entrevista, porque tu me convidou para estar aqui, né? Por que essas coisas acontecem com algumas pessoas, né? Por que esse tipo de relacionamento, seja ele o narcisismo, seja ele a violência física, seja ele a violência verbal, o bullying, meu registro de bullying na minha casa é quase tão antigo quanto a minha idade, que eu não vou revelar agora. Ou seja, você tem uma experiência aí. Oi? Você tem uma experiência aí de muito tempo de vida e que você, então, no decorrer da vida, imagino que foi buscando fazer essa mudança, né? Você podia falar para a gente, Nara, um pouquinho também, continuando a sua fala, né, dando continuidade, como foi a sua história com as relações abusivas e o que você aprendeu com isso? Sim, eu tenho muitas histórias, né, Luciana? O mais interessante, quando a gente está no meio familiar, a gente fica meio vendado para as histórias abusivas. Tá? E principalmente como isso fica registrado no corpo, que é o que eu trabalho com as pessoas. Tirar o registro do corpo da forma que a gente interpretou aquela relação, para que a gente possa ter outro ponto de atração, para que a gente possa realmente emitir para o universo, porque emoção é vibração, e vibração é a emissão e atração do universo. Se não tem como a gente mudar o que está atraindo da vida das pessoas, e aí os relacionamentos abusivos foram uma grande escola para mim, e é isso que eu tenho tentado mostrar para os meus clientes, né? Em vez de ficar brigando com os eventos abusivos, que ainda a gente está na fase instintiva cerebral, batendo, correndo, ainda está no cérebro límbico, ainda está na nossa forma mais primitiva de se expressar, só evitando o caos ou correndo atrás da felicidade. O que a gente precisa realmente fazer é perguntar qual é a minha colaboração nessa história para que eu possa mudar os resultados. O primeiro passo e a primeira missão de todos e todas no planeta é fazer essa remoção desses eventos mal interpretados do corpo. Isso eu só consigo com a EFT. Já tentei constelações, já tentei bioenergética com Alexander Lowen, não sei se tu conhece Alexander Lowen. Ainda não. Ele trabalha que cada trauma a gente cria um bloqueio no corpo. Ok? Ele veio depois do Reich, e do psiquiatra Reich, ok? E ele, junto com Pierre Racos, criaram 2 escolas paralelas nos Estados Unidos. Então, são linhas psicológicas, assim. Até para isso eu fui, né? Sendo uma engenheira química, eu fui em busca da solução das minhas questões. Ô, Nara, então, essa pergunta que eu ia fazer. E como você entrou nessa área de ajudar mulheres, né? Você tem uma experiência, você está falando de ser engenheira, né? Então, eu imagino que no seu meio profissional, né, você possivelmente
passou por situações, né, de assédio, talvez, né? É um tipo, é o que a gente imagina. Eu vou pedir para você contar aqui para gente. É, Mas parece que você também tem experiências familiares, né? E sim. tudo mais. Então, como é que foi, você deu esse caminho aí para você começar a trabalhar na área das terapias, ajudar a outras mulheres, né? Parece que também chegou, você já veio ao ponto de criar uma técnica de trabalho a partir do que você trouxe para a gente agora, né? Que trabalha os pontos do corpo. Mas fala, como é que foi essa caminhada sua? Conta pra gente. Puxa vida. Nara, deixa eu só pedir Ah, uma coisa para o pessoal, Nara. Pedir para o pessoal que possa mandar o aviãozinho aí, convidar as pessoas, porque a gente está com uma pessoa aqui uma pessoa que me é muito cara, né, de uma experiência sensível e ao mesmo tempo muito forte, uma mulher de garra, né? Então, vamos convidar outras pessoas para vir aqui conversar com a gente, para conhecer a Nara também, conhecer essa história, né? E quem sabe até também dar a volta por cima. Manda um aviãozinho aí para outros amigos, convida outros amigos, outras amigas, né? E aproveitem também e chama o dedinho no coração, porque também é uma maneira de convidar as pessoas para vir para cá, né? Para o Instagram, saber que está bacana o papo, se vocês estiverem gostando. Isso é uma maneira também, né, Nara, de se expressar, né? Eu fico observando isso também quando eu assisto as lives. A gente às vezes gosta tanto, nossa, que legal. E aí a gente acha que não tem assim muito como mostrar porque está online, né? Tá digital, a gente não tem. Mas se vocês apertarem o coração, a gente vai receber aqui a empolgação de vocês de uma maneira. Vocês têm que ver que alegria, né, Nara? A gente está aqui, esses corações subindo, a gente fala, nossa, é esse o caminho, o pessoal está gostando. E aí a gente vai podendo também encaminhar a nossa conversa, tá? Vamos lá. Fortaleçam aí o nosso papo. Mas fala aí, Nara, conta aí pra legal. gente da sua Muito, caminhada. muito bom. Grata pelos coraçõezinhos. Isso que vocês nem conhecem minha história, já estão mandando coraçãozinho, coisa boa. Tem Mas bastante a gente minha boa história aí toda, ela comentando. começou dentro da minha família. Sou filha de mãe narcisista, pai controlador, ok? E, e durante muito tempo eu fiz o grande erro de tentar mostrar para eles que eu tinha valor, que eu precisava do meu espaço, que eu precisava ser aceita, que eu precisava ser ouvida, que eles precisavam mudar a atitude deles com relação a mim. E dentro dessa jornada me levou a um despertamento da falta de amor por mim, da rejeição que eu tinha por mim. Mas isso tudo eu só pude ver depois que eu comecei a usar EFT, Emotional Freedom Techniques. Até então eu estava tentando técnicas. Sabe aquela história que tu tá na busca? Uhum. Porque a minha grande Mas pergunta é: essa eu primeira estou atitude, Nara, mudando? Oi? essa primeira atitude que você colocou, eu acho importante até reforçar, de tentar mostrar para os seus pais, no caso, né, da sua história, mostrar para eles que você tem valor. Você considera que isso foi um erro? Foi o seu primeiro grande erro? Por quê? Conta pra gente. Não digo que foi um erro, mas fez parte da jornada. Mas tem pessoas que passam a vida inteira fazendo isso. E elas nem sabem que estão fazendo isso. Elas estão tentando alimentar o conflito. Isso é uma forma de conflito. Tu fica tentando mostrar teu ponto de vista, o outro fica tentando mostrar o ponto de vista dele. E aí, quando a gente está no conflito, mais conflito a gente atrai. É como se Por você que eu estou no permanecesse dentro conflito? daquela. Oi? Vira uma É bola como de se você neve. permanecesse dentro daquela confusão. Você fica na bola de neve, a roda de Sansara, em que você tem as mesmas experiências, fazendo as mesmas coisas, achando que está fazendo coisas diferentes, achando, né, que está tendo atitudes diferentes. Aí você entra no segundo nível equivocado das relações, que é se entregar de corpo e alma para os outros, como forma ainda de ser Consequência, né? aceito. A consequência que isso gera, né? Ou você esquece de si completamente e você fica servindo ao outro, sem realmente curar as feridas originais, as iniciais, as que deram origem a todas as outras feridas. E muitas vezes, pelo menos a maioria das minhas clientes, e para mim, a minha ferida começou lá no útero materno, quando
eu senti a química da rejeição. Qual era o contexto da minha mãe? Minha mãe e meu pai trabalhavam numa empresa em que ela era chefe de setor, e era uma empresa que trabalhava com produtos químicos que criavam bebês deformados. Ok? Não sei se tu já ouviu falar em anfetaminas. Ok? As anfetaminas antigamente eram sistemas que ajudavam o coração funcionar melhor, e depois começaram a ser usados para quê? Para dietas. Porque a pessoa tinha um efeito colateral da redução do apetite. E aí começou, o medicamento se chamava Probese, e a minha mãe, trabalhando com isso, na época as leis trabalhistas não eram como agora, que a mulher recebe licença saúde, que mesmo não tendo ainda o bebê, eram outras leis trabalhistas, né? Eu não vou dizer a minha idade. Então, a questão toda é que, o que minha mãe teve que fazer? Ela teve que se demitir do trabalho, fez um acordo com o chefe para pedir demissão, para receber alguns direitos, mas ela não poderia mais trabalhar naquela empresa devido aos produtos químicos tóxicos. Na área de segurança do trabalho se chamam produtos teratogênicos, geradores de monstros, ok? Terato significa que gera monstros, certo? Segurança do trabalho para mim está em tudo. Bom, voltando. O que aconteceu? Minha mãe rejeitou a minha gestação desde o início, porque isso significava para ela, na cabeça dela, fim de carreira. Agora, só um pontinho que foi a minha percepção aqui, porque a gente tem falado disso em outros dias. Gerações abusivas que geram novas gerações abusivas. Relações, né? Isso. Ela foi rejeitada do trabalho. A gente não pode dizer isso. Sim, mas aí o meu registro, eu estou falando... Oi? Empregado-empregador, né? Nessa relação aí, empregado-empregador, houve uma relação abusiva, porque, na verdade, como você falou, as leis trabalhistas eram outras. Então, que leis são essas? Eram essas que não protegiam o trabalhador. Né? Isso também pode ser considerado uma relação, um tipo de relação abusiva que a gente tem na sociedade. E que vem gerando também uma situação aí que você está trazendo a sua experiência individual. Isso. E por que ela foi parar nesse ambiente que não valorizava a mulher? Um ambiente que não valorizava a mulher. Porque ela também já se sentia rejeitada pela mãe dela na gestação. Então, ela teve um padrasto abusivo, ela teve um chefe abusivo. Tá entendendo? Então, a pessoa precisa sair, para ela sair dessa roda de samsara, ela tem que decidir assumir o que é a parte dela na relação. Uhum. Ela não vai conseguir entrar no outro nível, Luciana, de resultados, se ela não fizer essa viagem de ruptura com padrões que estão registrados no corpo, que vem no DNA, que vem nas vivências e os registros que a pessoa faz dessas vivências, tá? Que vem da gestação, tudo isso eu trabalho num pacote de atendimentos e de mentorias, tá? Que tem uma grande jornada, hoje eu tenho tudo isso sistematizado, mas na época era assim, a história triste que minha mãe contava, né? E eu assumia aquela culpa. Sim, e aí, então, conta pra gente como foi que você, então, fez essa virada, como você falou, né? De procurar, vamos dizer aí, seguir seu rumo, seguir em frente e desenvolver o seu trabalho e ajudar outras pessoas. Como que foi, então, essa virada aí, daí para frente? Eu entrei no ponto que eu cansei de tentar mostrar que eu tinha valor e que o outro estava errado na maneira de me ver. Cansei. Esse é um ponto mencionado por Luiz Gasparetto, que até já fez a passagem há mais de um ano, né? E ele era um dos meus autores preferidos, assim, na área do reempoderamento feminino, tá? E ele dizia assim, a gente só muda por duas questões. Cansou de sofrer ou porque você quer novas experiências. Tá? Então, eu estava na opção cansei de sofrer. Quando é que foi isso? Em 1999, eu entrei numa depressão, onde eu percebi todas essas coisas. Que
minha mãe ia continuar sendo aquilo ali. O outro ponto foi que eu tinha uma visão errada do que era ser mãe, eu tinha uma visão limitada e eu tinha uma visão pré-moldada do que é ser uma boa mãe. Não existe a boa mãe, é a mãe que dá para ser. E isso foi muito chocante para mim, porque era a percepção, mas que tinha a sensação no corpo que era contrária. Então, não adianta só a pessoa entender, ela precisa tirar o registro do corpo, que é o que eu faço com a EFT, através dos toques e das afirmações, com métodos bem específicos, que não é a EFT que é ensinada aqui no Brasil, eu trago métodos de fora, dos Estados Unidos, né? Meus instrutores são mestres em EFT, e depois teve toda a minha jornada de 10 anos com a técnica, tá? É Então, interessante. eu hoje... Oi? Só um ponto para você dar continuidade. Eu observei, né, na sua fala duas questões que eu acho importantes. Quando você fala do Gasparetto, que ele traz a questão, um dos motivos é quando você cansou de sofrer, né? Ontem nós falávamos aqui com o Fernando, que ele está até aqui com a gente, sobre a questão da tolerância, né? O que você tem tolerância, o que você tolera e até quando, né? Quando dizer basta. Eu não quero mais esse tipo de relação para mim, eu não quero mais viver nessa energia, eu quero Uhum. sair. E aí você vai começar a buscar saídas, que é também o que a gente tem conversado aqui essa semana, possíveis Sim, saídas. A gente ouviu sim. no domingo uma fala muito bacana do professor Charles sobre a questão de você atuar em movimentos políticos, né? Você levar a sua causa para a sociedade, né? Para o meio político, para a participação ativa e coletiva, é também uma saída, né? Uma saída coletiva. É, Uhum. mas eu achei também, e outro ponto que eu achei interessante é quando você fala que a mente percebeu, mas o corpo, né, ainda não entrou nesse ritmo. Então, há que se ter, né, buscar, eu acho que a busca pelo equilíbrio do, do, do corpo físico, as emoções, a mente, o espírito, é também um ponto dessa caminhada, né? Porque se você percebe algo que está acontecendo, mas você ainda tem muitos registros, né? Você precisa trabalhar também esses registros emocionais, que aí, no caso, então, é o que eu quero que você conte da sua técnica, né? Da técnica que você Uhum. criou a partir dessa experiência, que aí faz muito Sim. sentido dizer que é possível aprender com experiências dolorosas, como no caso do relacionamento abusivo familiar, que você está trazendo aqui a sua experiência para a gente hoje, né? Aprender e ensinar, né? Não é só aprender e ficar para mim, né? Você ensinar também, então você levar isso também para o mundo, né? Então fala Sim. para gente, como é que você criou, construiu esse trabalho, essa Foi um técnica? trabalho de uma vida inteira, mas que se resumiu em 10 anos. Ok? Comecei usando para mim mesmo, fazendo de autolaboratório. Comecei, depois dos meus primeiros resultados, eu comecei a levar isso para as minhas vizinhas, que eram as mais próximas. Eu tive um grupo na garagem com 8 mulheres por 9 meses. Olha só a simbologia, 9 meses. Hã? É, gestação, né? Mas É muito o bacana tempo. esse grupo na garagem, né? Que foi falado também domingo, assim, num bairro onde uma mulher ajuda a outra e chama a outra esse movimento. Isso também é um movimento coletivo. Também não, isso é, né? É você ir para a sociedade e ajudar outras pessoas. Olha que experiência linda, né? E eu, durante uns 10 anos, eu tive um sonho que se repetia, Luciana, que era que eu chegava na volta da piscina, porque o meu condomínio tem uma piscina, né? E eu chegava, e lá estava cheio de mulheres. E aí eu chegava e sentava e conversava com elas ao redor da piscina. E isso se repetiu muitas vezes ao longo de 12 anos, 10, 12 anos. Uma vez por mês eu tinha esse sonho, aquele sonho de novo. Tá? E o outro sonho que vinha em paralelo durante esses 12 anos também era um sonho que eu estava presa num hotel, um hotel luxuoso.
Um hotel, assim, que tinha um café da manhã, cada vez era um hotel diferente, mas sempre luxuosos, tinha um café da manhã riquíssimo, mas eu nunca conseguia sair de lá para fazer as atividades turísticas. E aí um dia uma amiga minha, ai, tu tá presa nesse hotel? Eu olhei para ela e disse, isso eu sei, Sonho? isso eu sei. Não, conversando com amigas minhas acordada, eu disse, eu tenho esse sonho repetitivo, né? Ela disse, ai, tu tá presa nesse hotel? Eu disse para ela, eu sei que eu tô presa nesse hotel, mas qual Ah, é na o... vida real. Isso, qual é o motivo? Qual é a razão? E assim, eu sempre me via, era sempre eu, meu pai, às vezes tinha minha irmã, que já fez a passagem, às vezes tinha uma outra irmã que é adotiva, às vezes tinha meu irmão, que é mais novo, né? Mas sempre tinha. Eu demorei anos para entender isso, mas eu precisei fazer EFT para desbloquear o entendimento. E a questão toda era: eu sentia que alguém era vítima da história. Alguém vitimava alguém. E não existem vítimas nos processos. Dentro do reempoderamento pessoal, ou existe amor ou existe lição. Não existe vítimas. Quando uma pessoa chega e diz assim, aquela pessoa está espancando o cachorro, por que o cachorro não está mordendo? O que o cachorro normalmente faz? Ele morde, ele se defende. Tá? Se a gente vai para os seres primitivos, como cachorro, gato, o escorpião, ele usa o ferrão, ele tem maneiras de se defender. O camaleão muda de cor. Tá? Os seres mais primitivos têm formas de defesa. Por que a pessoa não se defende? Porque ela ainda tem o registro no corpo de alguma carência emocional e ela ainda acha por esse registro que a proteção tem que vir de fora. E é sempre a gente é que dá basta. Essa coisa de chegar e achar que a pessoa tem que entender que ela está invadindo o meu espaço, que ela está sendo rude, que ela está sendo injusta. Tudo isso ainda é aspecto da vítima. Se a pessoa está vivendo isso, ela está com todas as chances de repetir as mesmas experiências, de atrair isso e continuar tendo esses resultados ruins. Então, ela sai de um relacionamento abusivo e entra no outro. Quer dizer, eu fui morar a 700 quilômetros da minha mãe, que é essa distância que eu tenho até a casa da minha mãe agora, e eu comecei a ter um namorado narcisista, sem saber. Tá entendendo a repetição do padrão? Por que isso? Eu não Nara, estava no meu eu estou amor próprio. entendendo. Repete, por favor. Eu não estava no meu amor próprio. Eu não estava na aceitação de mim apesar dos outros. Olha que coisa rica, eu estou entendendo. Eu queria pedir para as pessoas que estão participando aqui comentarem isso que a Nara está falando, né? O ponto de vista de vocês em relação a essa questão, né, do lugar da vítima e de não estar no lugar do seu amor próprio, né? Quando ela disse que é a questão de você tomar, dar um basta, né? O que vocês têm experiência de situações assim que você se sentiu naquele momento do basta e que você conseguiu fazer essa virada ou encontrou um novo caminho, ou mesmo se diferente, se você se sente hoje numa situação em que você quer fazer essa virada, participem, comentem conosco. Eu acho que isso é muito importante para a gente conversar, para a gente se colocar e ao falar também, você tem Adalberto da terapia comunitária, ele tem uma frase tão bonita, vou tentar lembrar, até o finalzinho vou tentar lembrar, é, é, de que quando a gente fala, nossa alma se acalma, né? Então é importante a gente trocar e conversar, né? Só um comentário aqui, Nara, que a Ludmila fez, a querida amiga psicóloga, você falou do seu sonho, né? Aí ela trouxe essa contribuição. O sonho é a realização de um desejo, segundo Freud. Na minha percepção corporal, o que aquilo estava me mostrando? Que eu ainda via as pessoas como vítima. Eu via o meu pai subjugado pela minha mãe, ou era eu subjugada. Deixa eu contar como terminou o sonho. Porque depois de muitas práticas de RT, o sonho foi mudando.
Olha que ok? interessante. O sonho foi Olha que mudando, porque eu fui interessante, né? trabalhando. Oi? É o resultado dessa técnica, né? Olha o Sim, resultado, né? aparece nas imagens inconscientes e nos sonhos, né? Como ferramenta, porque eu programei meus sonhos para eles serem ferramentas para me dizerem verdades. Aquelas que eu não quero ver, aquelas que eu tô anestesiada. Então, vivendo a normose, né? Aquela vida que eu me acostumo com as coisas ruins, eu me acostumo com Uhum. os pontos de vista equivocados. Tá? E aí, como é que terminou? Quando é que, para mim, foi a carta de alforria dessa prisão do hotel? Né? Parece Sim. até a prisão que o Nelson Mandela viveu, ele viveu 27 anos de prisão, né? E E saiu de saiu lá e de se dentro tornou como? presidente do país, né? Mas por quê? Porque ele não se viu na posição de vítima. Ele curou todos os momentos de vítima dele. Todas as pessoas precisam ver a história do Nelson Mandela. Filmes, tem uns 5 filmes a respeito. O mais recente que eu vi foi Invictus, maravilhoso, que mostra a história do rugby na África do Sul, quando o Mandela já era presidente. Né? E qual Uhum. foi o poema que acompanhou ele nas noites sombrias de presídio? Porque ele era para ter ficado preso 5 anos e ele só saiu com 27 depois de muita negociação. Né? Não foi assim, liberado porque tinha direito a sair. Não, tu vai ficar preso porque tu é fonte de motim. Né? E Então, nem ele pode falar. é, é, como qualquer pessoa assim que tem um sonho repetitivo, é bacana usar uma técnica e ir apreciando como esses sonhos se desenrolam. No meu caso, terminou da seguinte maneira: eu de novo no hotel, meu pai, um quarto pequeno, meu pai, minha mãe, minha irmã, as malas abertas em cima da cama, como querendo dizer, daqui tu não tá pronta ainda aqui, não tá pronta. É? Com isso aqui não está terminado, esse assunto não está encerrado, é como se fosse uma ameaça. Tu não vai levar nada daqui. E ela falando no meu ouvido, bem baixinho, coisas de depreciação, assim, eu tento sair pela porta, a porta está bloqueada, a minha mala desfeita, quer dizer, por concluir, assim, todo mundo meio zumbi, meio parado, meio anestesiado. Eu olho pela janela. Esse hotel era sempre numa praia, ok? Então tinha o caminho da praia e eu enxerguei o caminho de um rio. Nesse rio tinha um sol dourado, tá? Que depois veio a interpretação que era o símbolo da sabedoria, ok? Que descia aquela luz dourada no leito do rio. E eu olhei pela janela e disse assim: eu estou perdendo tudo isso. E eu saí pela janela. O sonho nunca mais se repetiu. Que lindo! Olha, gente, quem gostou, coraçãozinho aí. Olha que história bacana, né? Tá vendo? Que sonho, né? E aí você fez essa escolha na vida real. Que bacana. Olha bem, Sim, tem porque muitos daí comentários aqui, né? eu consegui alinhar o que eu achava que era correto e o que eu sentia. Houve esse alinhamento, né? É muito importante ter ferramenta de percepção. Se der tempo, a gente pode fazer uma ferramenta de percepção para o pessoal saber Vai dar dessa. Dá tempo? Saber direitinho como é vai que dar certo. funciona isso, né? E eu também posso oferecer para o pessoal que está aí, se eles quiserem, a interpretação dessa ferramenta de percepção, porque não adianta só ter a ferramenta e não saber interpretar o que ela significa. Então, assim, a questão toda é, o pessoal depois pode me procurar no Instagram, que é Nara EFT, e pode ter no direct ali, pode me escrever, eu percebi isso, percebi aquilo, o que isso significa realmente, qual é o meu ponto de atração, eu realmente já curei os relacionamentos abusivos, ou eu ainda tenho isso em mim? Né? Eu Sim, hoje tenho mais de 200 ferramentas de clareza, que tá? bacana. Deixa eu ler o comentário que a gente pediu para o pessoal falar e muito bacana, as pessoas participaram. Olha só. A Marila Nil, Marila Inel. Às vezes a gente fica com dificuldade de ler o nome, gente, peço desculpas, tá? Mas é porque são seguidores da Nara, os meus, mas ótima participação de todos.
O processo é diário para essa viagem, o processo é diário para essa virada, né? O dia a dia, bacana. A Uhum. Sônia disse assim, sim, eu tive experiência, assim, por carência, fui ficando. Daí teve um tempo, teve um ponto de muito abuso e eu reagi e libertei, mas foi com muita dor. Essa pessoa era exploradora do meu dinheiro, doeu. Puxa vida, né? Porque daí entra também nas questões financeiras. O ponto de controle ainda é as finanças, Laura. Luciana, perdão. O ponto de controle, eu estava lendo a mensagem da Marilane, a Marilane é minha cliente na mentoria em grupo. Tá? Seja bem-vinda. Ela está no desafio do WhatsApp, não na mentoria. Tem uma outra aqui que também está na minha mentoria que está por aí também. Tem bastante gente que eu conheço. Coisa boa, beijo para todas. E a questão toda é como eu estou me relacionando com os meus registros corporais. O corpo é um instrumento de emissão de frequência. Se a gente usar ele aleatoriamente, ele vai dar resultados aleatórios. Eu posso, então, tirar os bloqueios, botar uma intenção, pegar a mensagem e depois disso eu não preciso ter mais aquela experiência, porque tudo que eu precisava eu já peguei. Se houver repetição da experiência, é porque eu ainda tenho um residual, que eu tenha paciência com o meu corpo. Uhum. A maioria está sofrendo desde o nascimento com falta de amor próprio, rejeição de si, que são sinônimos, e aí querem, em 10 minutos, 1 hora, resolver a questão. É isso aí. E aí, isso que a Sônia colocou, né? Ela fez uma virada apesar da dor, né? Que a gente sempre diz. Apesar de eu quero caminhar, eu quero ser feliz, quero continuar, né? E a gente E está aí, aqui falando e dessas aí, experiências. Luciana, é justamente o ponto do basta. O ponto do basta, ok? Para mim, o ponto do basta foi em 1999. Eu chorava naquele carpete, mas eu sabia que o jeito que eu estava tocando a minha vida e a maneira que eu estava me relacionando comigo e com as pessoas estava fazendo mal para mim. Até quando a pessoa vai ficar buscando aceitação da aceitação que ela não tem dela mesma? Só porque alguém emitiu uma química lá no útero materno de rejeição, não significa que tu tenha que te rejeitar para fazer parte de uma tribo, para fazer parte de um grupo, para ter a sensação de pertencimento. Tu pertence a ti mesmo. O resto é Que lindo! Olha que espelhamento. lindo, gente! Olha que lindo que ela falou, tu pertence a ti mesmo. Olha que bacana. Quem gostou, coraçãozinho aí, tá muito bacana, muito rico, Nara. Eu acolho a sua história de uma maneira assim, muito feliz de poder ter a sua parceria aqui comigo no projeto, sabe? E trazer essa riqueza dessa experiência. Gratidão. Mas Ai, olha bem, querida. tem mais um detalhe aqui da Mitiel. Demorei muito tempo para sair desses tipos de relacionamentos, mas Uhum. sabes, eu ainda não encontrei meu amor próprio. Estou em busca desse amor próprio. Precisa fazer viagem ao útero materno. Precisa renascer. Se É não o fizer caminho. isso, eu lembro que eu usei até técnicas xamânicas na época, não dava resultado, porque tinha dentro de mim um processo que protegia aquela conexão familiar que eu tinha e achava que era a única conexão familiar. Né? Tem isso, tem essa questão também. Essa questão que você está falando é muito importante também, né? Porque existe uma fidelidade ao bando, né? Fidelidade ao bando, né? Porque existe uma fidelidade à ideologia, de onde eu nasci, de onde eu vim. E na constelação a gente fala aqui da importância de honrar pai e mãe, né? Pela Uhum. gratidão à vida. Mas a gente tem até a Olinda Guedes também que esteve aqui com a gente esses dias, e esses dias ela fez uma postagem que eu achei muito bacana. Mas honrar não é amar. Uma questão forte, né? Mas eu fico
pensando nessa postagem, nessa fala, né, da Olinda, em relação a experiências dolorosas, né, de relacionamento abusivos em família, né? Porque Uhum. se a pessoa fica como você para mim retrata o que você a sua experiência, né? Ficou ainda por um tempo, né, tentando mostrar, tentando mudar, tentando dizer, Que é tentando a ferramenta que a pessoa reconhecer. conhece. É a ferramenta que as pessoas conhecem. Elas precisam usar outras ferramentas para ter resultados diferentes. Ela está usando aquilo ali, e até o motivo que eu entrei em 99 em depressão foi que eu já fiz de tudo. E eu sabia, como se eu soubesse muito, para acabar com esse problema. E quando eu busco paz, mais confusão me aparece. Tá? Quando eu busco a paz, mas Emaranhado que naquela paz é questão. essa? Que paz é essa que as pessoas estão fazendo quando elas continuam com os diálogos mentais, as Você discussões permanece dentro da cabeça? emaranhado naquela história, né? A Oi? gente na constelação a gente usa o termo, a gente, né? Eu não sou consteladora, mas sei que eu estou agora numa formação e estou envolvida com muitas consteladoras. Eu sou terapeuta sistêmica de família, mas na constelação se usa esse termo emaranhamento, né? Você continua emaranhada naquela questão, naquela história, né? Na Índia E eles deixa eu falam ler da uma roda postagem de aqui bacana. Sansara. Uhum. Olha bem, o pessoal está bem participativo, que bacana. Cláudia, que está aqui com a gente todo dia, ó, bacana, Cláudia, show de bola, hein? Show de bola, isso mesmo, sempre participando. Cláudia assumiu o desafio mesmo, de 21 dias, reforçando, tá, gente? É um desafio de 21 dias que a gente está aqui para conversar a respeito dessas questões, em busca de relacionamentos saudáveis, né? Para que a gente possa, talvez, né? O objetivo, talvez não, o objetivo, a intenção é essa, né? A gente trabalhar a forma pensamento. A intenção é que a gente, durante esses 21 dias, estar conversando e refletindo sobre relações abusivas e relacionamentos saudáveis, que a gente também possa fazer uma modificação interna, né? Porque 21 dias, pela neurociência, é o tempo que o cérebro ele leva a mudar hábitos, mudar a mentalidade. Então, o objetivo é esse, tá? E tem gente que está aí firme, a Margarida, a Cláudia, mais um monte de outras pessoas que estão aqui com a gente, tá? É um prazer muito grande para mim poder estar com vocês. Eu estou muito feliz com essa participação de vocês. Quando eu pensei nessa ideia, convidei as pessoas, trouxe a Nara, uma delas que me surpreendeu ter aceitado, fiquei muito contente também. Eu não imaginava o quanto teria essa adesão, essa participação, e as pessoas falando e se colocando, e eu estou muito contente com isso, porque eu sei o quanto é importante a gente estar aqui junto, isso também é um movimento coletivo, isso também é um movimento de união, de apoio, né? E também é um movimento que gera resultados, né? Que pode gerar o resultado em cada um, nas suas histórias individuais, e também pode gerar resultados quando a gente leva isso para outras pessoas. Por isso que eu estou sempre falando, gente, convidem os amigos para estar aqui com a gente, pessoas que vocês acreditam que também passam por situações assim, para vir falar, para vir contar, para vir ouvir, para ter a oportunidade de conhecer outras experiências, né? Para ter a oportunidade de conhecer alternativas, né? Então, vamos estar juntos, vamos nos unir para que a gente possa modificar essa condição em que a gente vive hoje, né, de relação. Nara que falou, a amiga falou da questão da dependência financeira, né, desse tipo de relação, a Nara trouxe também, e Charles falava aqui para a gente domingo também, dessa questão de que, na verdade, uma sociedade que vive relações abusivas, ela está pautada, como a nossa sociedade, em relações de poder e dominação, né? E também a questão da busca, a ganância para adquirir riquezas, né? Então, olha também como que essa questão estrutural, né, do capitalismo que está aí imposto, gera também danos na vida individual, na vida pessoal, na E, vida na familiar. verdade, tem essa questão da busca da felicidade fora, da busca da complementação, como se a gente fosse metade, a gente é um ser inteiro, né? E a gente tem que ter muito cuidado com esse fora, né? Porque o fora que a gente tem aí, o que é? Se a gente não tem uma visão crítica, né? A gente acredita que consumir mais é a felicidade, né? De Ou comprar roupa, ter mais um bebê, né? São ter um várias coisas que as marido, pessoas acabam ter uma buscando esposa. aí.
E isso, ter um então, acabam marido, entrando em novas ter uma relações, né? esposa, ter alguém que me ame e aí não se ama. Como assim? Uhum. Como é que vai atrair esse tipo de situação? Não, Pois não é. combina. Deixa eu ler aqui a Cláudia, olha. Quando já não conseguia dar o basta, me deprimi. Tomei remédios e fiz terapia. Hoje me amo e dei um basta. Falo o que gosto e não gosto, respeito e sou respeitada. Olha que bacana, que bacana. A Cláudia já citou pra gente aí a Isa, a letra da música da Isa. Coloca pra gente aí de Mas novo. É Cláudia o nome dessa que tu está comentando, né? Cláudia Sim, 664 sim, 2020, tá? sim, sim. E assim, o bacana, Cláudia, tu fez um grande passo de superação, mas se ainda tu olha para trás, olha o exercício de clareza que eu vou te passar agora. Se ainda tu olha para trás e quando tu fala que o relacionamento foi ruim, você enxerga imagens desses desconfortos, ainda não saiu do corpo. Você precisa tirar isso do corpo. Só com a EFT que elimina. Precisa ter. O entendimento não é suficiente. Se ainda tem os registros no corpo, vai continuar emitindo isso para o universo e vai ter que ficar sempre toreando, né? Sempre desviando de possibilidades. Sempre vai existir uma dúvida: será que a próxima pessoa vai ser legal? Será que a próxima pessoa vai me maltratar? Ah? A Então, como é Isa falou que importante fez um outro comentário. usar a ferramenta de clareza, essa é uma das tantas ferramentas de clareza que eu uso. Quando a pessoa pensa na relação abusiva e ela sente ou dor no corpo, ou ela ainda acha que foi injusto, ou porque aí tem a raiva guardado, que gera até câncer. Eu tenho um monte de lives no meu canal do YouTube que fala a respeito disso. Então a pessoa tá se revoltando contra outra pessoa, mas ela tá tomando o veneno da revolta. Então é nela que tá a condição e é nela que vai acontecer os infortúnios, não só de atrair outras relações ruins, como desenvolver doenças que não tem nada a ver com a genética, e se tivessem, são só probabilidades, não são certezas. Né? A genética não é uma certeza, é uma chance para botar a gente nos trilhos. Isso daria tema para uma outra live. Mas a É, questão toda é, quais são os parâmetros? O que eu ainda percebo visualmente do evento que já passou, que foi abusivo, como eu sinto isso no corpo, em que parte do corpo, se eu me concentrar, está lá localizado. Depois, se eu sinto, quanto eu sinto que isso é injusto, ok? Ainda estou no papel da vítima, ainda estou na vibração da vítima, se para mim é injustiça. E o último ponto, se tem falas, o penúltimo, na verdade, se tem falas dessa questão abusiva que você nunca engoliu. E o último ponto é a questão de como você ainda, né, busca essa transformação do outro. As pessoas não estão quebradas. A interessante. gente, a gente não tem que consertar ninguém. É isso aí. Nara, a gente está caminhando para o nossos minutos finais e eu gostaria que, se possível, você trouxesse um pouquinho de experiência prática, né, que seja um minutinho, e a gente tem bastante comentário. Eu vou te propor o seguinte, de eu ler todos os comentários, você faz uma fala aí geral para a gente poder acolher um pouquinho de cada um. As pessoas interessadas podem ir no direct, né, conversar com a gente depois, ou no meu, a Harmonia Underline Sistêmica, ou a Nara, da Nara, né, que é Nara FT. Isso. Isso. E aí a gente dá continuidade, mas para a gente poder utilizar esse tempo aqui da maneira bacana que a gente programou, né, para todo mundo. Então eu vou ler aqui, você faz um apanhado geral desses comentários e pode partir para a nossa experiência, ó. Estava falando aqui, parei aqui na. Isso, Michel. Verdade, acostumar com o ruim e não acreditar que temos direito de ser feliz. Depois veio enrolada aqui o negócio. Olha, Meio bastante comentários. bastante, pois é, e eu estou tentando aqui achar.
Minha nossa. A cada dia recebo conhecimentos maravilhosos, tem me ajudado muito, gratidão. A, a, a Margarida falou. A Cláudia, eu não tenho vergonha de ser inteira. A Margarida, eu quis ter mais um bebê, num relacionamento totalmente abusivo. Fui É. despertada, fui despertada por um médico homeopata. Olha que bacana. Deixa eu comentar tudo? Hum. Não, senão a gente não consegue. É, eu vou falar um pouquinho a Verdade. respeito dessa questão da culpa, porque aí a gente olha para trás, com a experiência que a gente tem hoje, e aí a gente vai e diz, eu deveria ter agido diferente, mas naquela época era a experiência que eu tinha. Se eu não sair dessa questão da culpa e ficar só olhando para trás, eu era para ter saído disso. Aí eu tô com uma cliente, né, que usou drogas, hoje ela não usa, né? E ela tá começando no meu desafio de 7 dias do WhatsApp. E ela disse assim: eu olho para trás, eu vejo o tempo que eu usei drogas, foi errado. E eu disse para ela: enquanto tu estiver na dúvida, tu tá na autossabotagem. Porque tu vai criar maneiras de te amarrar e te obrigar a pagar pelo erro. Então, o que precisa fazer? Deixar esse lado teu, que é parte do teu corpo, falar, vai ter que dar vazão a isso. Não brigar, nem amarrar, nem esconder. Aceitar onde tu estás. Se tá na culpa, ok. Como é que eu faço para migrar para um outro tipo de relacionamento, sair da culpa para a responsabilidade? Aí é o uso de sequência de FTs específicas. Mas a questão toda é, tá na culpa, tá na autossabotagem. Uhum. É isso Então, aí. quando... Eu acho que você está trazendo algumas questões que estão fazendo as pessoas pensarem, sabe, Nara? Olha o que a Denise falou. Daí a gente vem assistir uma live para receber o carinho e, bum, recebe um murro atrás do outro. Gratidão. O que eu posso fazer? A questão toda é, eu, como ser humano, não aceito o lado vítima. Quando é que o lado vítima tem utilidade? Ele tem utilidade somente para a gente aprender a reivindicar o que a gente quer. Só para isso. E por isso que a gente vem com o lado vítima. Então, muitas pessoas querem afogar a vítima no tanque. Isso fazia o Gasparetto. Vamos afogar a vítima no tanque. Como querendo dizer, deixa a vítima de lado, deixa o mimimi e vamos para o que está no alcance de ser realizado, o que pode transformar a tua vida, o que pode trazer outras realidades, o que pode trazer outro nível de realização e relação. Tá? Começando de dentro para fora. O Gasparetto também falava, você é sua própria macumba. O que isso significa? Você se amarra dentro das culpas, da visão de culpada, olhando para trás, você cria delimitadores para que você possa pagar pelos seus erros. Como eu não vi que o cara era abusivo? Como eu não vi que ia desperdiçar tanta energia? Como eu não vi que ia dar no que deu? Então, é muito fácil estar no entendimento, no crescimento do agora, no desenvolvimento da sabedoria, e olhar para trás e dizer, fez titica, fez, né, caquinha. E agora vai pagar para o resto da vida, parece novela mexicana, vai pagar pelo resto da vida, pelo erro de não ter visto antes. E aí você pega a sua própria energia e dá de bandeja para criar os sistemas de autossabotagem. Pois é. Olha que legal também a Marilei está falando, essa que você falou que está com você. Ó. Eu me descobri com alto valor muito baixo. Estou buscando o autoconhecimento para poder construir isso. Isso é muito bacana, porque o autoconhecimento até faz parte do trabalho, né, que eu estou elaborando, da mentoria, né, de transformação pessoal e expansão da consciência para trabalhar essas questões de relacionamentos saudáveis. O autoconhecimento é um ponto de partida. Né? Para você chegar a descobrir, olhar para a sua história, fazer essa descoberta como você hoje vem aqui, Nara, falar para a gente, contar para as pessoas, você precisa começar a dar passos para dentro de si, olhar, se conhecer, entender as suas emoções, os seus pensamentos, o que que gera raiva, o que que gera dor, o que que gera satisfação, o que que gera alegria, entender essas emoções
e aí você partir também até mesmo para fazer escolhas, né, de quais os caminhos possíveis e aqueles caminhos que de fato vão me trazer resultados. Porque existem hoje muitas técnicas, né? Nós temos aí as terapias integrativas, né? A saúde integrativa, que traz terapias integrativas. No próprio SUS, nós temos as práticas integrativas e complementares da saúde, né? Que está hoje como uma portaria do SUS. A gente tem meditação, né? Nos UBSF, os postos de saúde da família, a gente tem terapia comunitária pelos municípios, né? A acupuntura, dentre outras, são 29 práticas, né? A própria constelação familiar é uma das práticas consideradas hoje reconhecidas O pelo SUS. reiki. Então, o reiki, exatamente, são muitas, né? Florais, aromaterapia, né? São muitas. E a gente, então, percebe que essas práticas, elas vêm a integrar. Por que elas chamam por que elas têm esse nome de que estão compondo a saúde integrativa, né? Porque elas vêm integrar essa forma convencional de medicina que nós alcançamos hoje, né? Logicamente, conhecimento científico avançado, porém, hoje a gente tem esse complemento, né? Práticas integrativas complementares, elas vêm complementar todo esse trabalho, né? E então o autoconhecimento é um ponto de partida, você se conhecer, entender da onde surgiu a situação, por que que você está ali, né? Como você falou, Nara, né? A consciência que me trouxe até aqui, né? Se eu quero resultados diferentes, eu preciso também trabalhar a minha consciência, né? E é por isso que Tem eu quero muito fazer para agora fazer um muita coisa exercício. A gente bacana. tem 2 minutos para É, encerrar. isso. E Vamos aí lá. eu quero fazer esse exercício. Eu quero que todo mundo feche os olhos, respire fundo. Luciana, até aproveita e já faz aí, tá? Deixa eu então despedir, caso seja você finalize com o exercício e faça a sua despedida. Agradecer a todos que estiveram aqui hoje, dizer que a gente continua nesse desafio, né? Amanhã a gente tem aqui uma técnica também, a Dissolution, com a Carla, também que é psicóloga, às 11 horas também. Agradecer em especial pela Nara por ter vindo contar da sua história, falar da sua experiência e trazer para a gente novas possibilidades, né? Então, Nara, o tempo é seu, finaliza. Um beijo em todos. Tenham um ótimo resto de dia e maravilhosa prática. Fechem os olhos, respirem fundo. E se vocês pudessem se imaginar na faixa etária entre 6 e 9 anos de idade, vocês chegando todo embecados, com uma roupa de festa e indo conversar com seus pais. Você fala em alto e bom tom. Eu sou incrível só pelo que eu sou. E vou sair para comemorar sem vocês. Qual é a reação dos seus pais? De você se distanciar da tribo? De você ser a pessoa que é e não vai celebrar junto? Qual é a reação deles? E qual é a sua reação perante a atitude que eles tiveram? Respira fundo e solta. Então, tem algumas coisas que acontecem nessa hora aí. Tem pessoas que não enxergam nada, porque realmente elas não se permitem se ver. E o outro ponto é impossível se ver longe de quem criou, nos hábitos, nas atitudes e nos resultados. Não é para pensar nem racionalizar, é só para perceber. E é justamente isso. Eu mesmo sou quem me bloqueio, acreditando que eu vou perder o amor por não estar junto. E quem ama quer ver a gente decolando. Ok? Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e agradecer o convite. E se querem tirar dúvidas comigo, pelo meu direct, eu posso passar a interpretação mais detalhada, porque tem muitos detalhes por trás desse exercício. Ok? Bacana.
Gratidão, muito obrigada, Nara. Importante a gente sempre pensar, gente, que a gente não deve julgar nem fazer críticas, né? Todos têm as suas experiências, todos têm uma história que trazem dentro de si e que estão aqui hoje tentando fazer o seu melhor, né? O importante é esse detalhe também. Um beijo em todos, tenham um ótimo resto de dia. Gratidão por estarem aqui. Gratidão, Nara.